Pessoal, eu sou a professora Juliane Rossato, eu faço parte do Núcleo de Estudos em Saúde e Qualidade de Vida, Unesquev, e na aula de hoje eu vou falar um pouquinho sobre o processo de lesão celular, que pode levar então também a quadros de morte celular. Uma célula normal, ela pode sofrer um estímulo fisiológico ou patológico que vai obrigá-la a sofrer uma adaptação, se for possível, para essa célula se adaptar, na qual ela vai gerar um novo estado de estabilidade, mantendo a sua viabilidade e preferencialmente mantendo a sua função. No entanto, nem todas as células são capazes de se adaptar, assim como se o estímulo patológico for capaz de causar lesões na célula, essa célula ela pode ter estruturas sendo lesionadas de maneira reversível, ou seja, são estruturas que não são vitais para a célula e com isso a célula consegue reparar e manter a sua função, ou então esse processo de lesão celular ele pode ser irreversível, causando então morte celular. As lesões celulares, elas podem ser causadas por diferentes agentes. No entanto, a ausência de oxigênio é uma das principais causas de lesão e morte celular. Nós temos que diferenciar a ausência de oxigênio em estados de hipóxia, onde existe somente a deficiência de oxigênio. Claro que vai ocorrer uma diminuição do processo de respiração celular e, consequentemente, uma redução de ATP. No entanto, nos estados de hipóxia, normalmente existem em situações de parada cardiorrespiratória, em situações de anemia e também quando tem intoxicação por monóxido de carbono. No caso da isquemia, nós temos um bloqueio ou uma obstrução do fluxo sanguíneo, e não somente o oxigênio vai estar ausente, como também nutrientes. Então, no caso de hipóxia, nós temos deficiência somente de oxigênio. No caso de isquemia, nós temos um bloqueio, uma obstrução do fluxo sanguíneo com deficiência de oxigênio e nutrientes. Em ambos os casos, o desfecho será a redução da quantidade da disponibilidade de ATP para a célula, e por isso que muitas vezes esse quadro vai causar morte celular. Além da diminuição então de oxigênio e com isso a redução de ATP, existem outras causas de lesão celular, como por exemplo agentes químicos como o alcatrão de cigarro, agentes físicos como radiação UVA, UVB e também raio-x, raios gama, agentes biológicos, como por exemplo agentes virais, bacterianos, reações imunológicas, como doenças autoimunes, estados alérgicos, distúrbios genéticos também podem ser os indutores de processos de lesão celular, principalmente em casos como erros inatos do metabolismo, e também desequilíbrios nutricionais, tanto em quadros de desnutrição, como também em quadros de obesidade. Temos que pensar que a lesão celular, ela vai ser dependente da célula, ou seja, qual o tipo de célula que está sofrendo esse estímulo nocivo? Ela é uma célula com capacidade de adaptação? E também que estado essa célula está? Esse estímulo, ele é um estímulo frequente ou ele é um estímulo apenas pontual? Então, o tipo de célula, a adaptação celular e o estado dessa célula são muito importantes para determinar a magnitude da lesão celular. Assim também como o próprio agente lesivo, pois depende da exposição, então qual a frequência de exposição a esse agente, uma exposição aguda ou uma exposição crônica, a gravidade, que tipo de agente lesivo ele é? Ele é um tipo de agente que vai provocar um dano grave ou ele é um tipo de agente que vai provocar uma pequena lesão? Certo? Então, para o agente lesivo, é importante saber exposição, gravidade e também o tipo de agente. Agora, as células, para realmente sofrer um processo de lesão celular que possa ser irreparável e que possa ser, então, irreversível, causando morte celular, existem anormalidades bioquímicas e fisiológicas, as quais a célula não consegue se recuperar. Dentro dessas anormalidades,
Comorbidades, nós podemos citar a diminuição da disponibilidade de ATP, assim como acontecem nos casos de hipóxia e de isquemia, dano à membrana, e por isso existem algumas membranas que são fundamentais para a viabilidade celular, são a membrana plasmática, a membrana mitocondrial e a membrana dos lisossomos. E também a perda da homeostasia do cálcio. O cálcio ele é fundamental para a funcionalidade da maior parte das nossas células. No entanto, o cálcio ele precisa ficar mantido tanto no retículo endoplasmático quanto nas mitocôndrias quando ele não está em funcionamento, quando ele não está em uso. Quando o cálcio está livre no citoplasma, ele pode causar ativação de enzimas que são líticas para as células. E também radicais livres, que são agentes que vão acabar gerando danos à membrana, danos ao núcleo, a proteínas, então de maneira bem diversificada na estrutura celular. Então, de acordo com esses agentes que acabam levando a lesões irreversíveis na célula, a diminuição de ATP, dano à membrana plasmática e outras membranas importantes como mitocôndria e lisossomos, citoesqueleto, também a perda da estrutura celular, assim como o próprio dano ao DNA, acabam então sendo dependentes do estímulo nocivo. A magnitude do estímulo nocivo é que vai determinar que essa lesão possa ser irreversível e, com isso, ocorra um estado de morte celular. A morte celular, ela pode ocorrer tanto por necrose quanto por apoptose. A morte celular por necrose é uma morte que normalmente danifica a estrutura da célula, danifica ou extravasa o conteúdo intracelular e sempre vai vir acompanhada de um processo inflamatório. Enquanto que a apoptose é uma morte celular programada. Então, nesse tipo de morte celular, não há recrutamento de células imunológicas e, portanto, normalmente não há inflamação. A morte celular por apoptose é muito mais organizada e muito mais controlada do que a morte celular por necrose. Nessa lâmina, nós conseguimos observar um tecido nervoso normal, onde a estrutura de neurônios e também de células da glia, elas estão apresentando-se de forma normal e funcional. Enquanto que quando observamos um acidente vascular encefálico, onde ocorre uma necrose liquefativa, observa-se somente resíduos celulares, a presença de células imunológicas e nós não conseguimos verificar a estrutura de neurônios e de células na glia. Enquanto que no Alzheimer, em que nós temos uma situação de apoptose patológica, ocorre a formação de placas neuríticas, onde nós temos uma progressiva diminuição celular que veio originada de uma atrofia pré-existente. Gostaram da aula? Então, esses assuntos e mais vão estar presentes nas nossas redes sociais. Fiquem ligados, então, em todas as nossas novidades e acompanhem todas as nossas mídias. Tchau, tchau, até mais!